Conversa com entrevistas por Jorge Reis. Sr. Engenheiro Vieira Coelho, desde já agradeço por nos receber aqui no Casino de Estoril, uma casa com muitos anos de história. É verdade. Fez o ano passado 60 anos, a Estoril Sol. Embora concessionária aqui, com esta atual composição do Conselho de Acionista, com o Dr. Sandeó, desde 1984. Sempre com esta composição em que maioritariamente está a sociedade STDM, que é o Dr. Sandeó. Mas tem 60 anos e sempre 60 anos, sempre muito intensos, né? Especialmente nestes últimos anos, né? Muito ligado às artes, ao espetáculo, enfim, a todo um conjunto de atividades que o transformaram, acho eu, no casino maior da Europa. É uma coisa que pouca gente sabe, mas de facto o Casino de Estoril foi o maior casino da Europa. Até ao aparecimento do Casino de Lisboa. O Casino de Lisboa, de facto, enfim, estando numa zona mais central, depois retirou a hegemonia. Não ficou o Casino de Lisboa o maior da Europa, porque este se distribuiu por estes dois casinos. Mas era, de facto, o maior casino da Europa. Ainda é hoje em termos de dimensão. E inclusive até em termos de número de máquinas, não é? Porque os outros casinos da Europa são todos salas de jogo, como se pode dizer, salas de jogos como serviços anexos, não é? Este conceito de casino mais Las Vegas, mais glamouroso, não há assim muito. Mesmo Mónaco, que as pessoas enfim, consideram uma referência, não é tanto assim, não é? Esta sala de espetáculos, o cineteatro, a galeria de arte, os restaurantes, é um conceito mais Las Vegas. Mas foi sempre esta aposta, de facto, nas artes e no espetáculo, na animação, que surge, obviamente, como também uma forma de tornar o jogo menos perceptível. Quer dizer, de facto, não é escondê-lo, mas é, de facto, integrá-lo como forma de entretenimento. A parte de ver um espetáculo, ir a um restaurante, ir a um bar ou uma galeria de arte, poder também jogar de uma forma sã. É evidente que aparecem sempre pessoas mais aditivas e que jogam de uma forma que é mais compulsiva, e essa é uma situação que a Estoril Sol rejeita, não quer. Normalmente isso vem a dar problemas mais tarde para a empresa, definitivamente. Portanto, nós pudermos identificar essas pessoas e as recomendar que elas, enfim, procurem acompanhamento nos centros especializados, é isso que fazemos, e estamos até a investir em termos de formação nos próprios colaboradores para que identifiquem logo a priori esse tipo de comportamento menos saudável, enfim, começa a ser aditivo, e tentem abordar as pessoas, os chefes, depois indicar isso de maneira que eles possam indicar e acompanhá-los por outro lado. Eu recordo-me que há dias, quando houve aquela conferência em que se conversou sobre o jogo e o fenómeno do jogo nos casinos e tudo isso, aqui mesmo no Estoril, creio que era 1987, se não estou em erro, a data que marcava ali a intervenção do Dr. Assis Ferreira Exatamente. na mudança do conceito do casino. Eu acho que até foi um pouco antes. O Dr. Sandeó comprou uma parte, digamos, o Casino de Estoril Sol em 84, 85. De facto, houve ali de início até provavelmente poder-se-á definir, talvez 87 foi a altura em que, de facto, o Dr. Assis Ferreira interveio muito mais aqui na gestão. E o Dr. Assis Ferreira, de facto, foi a partir de 1987, praticamente, que isto começou, de facto, a ser um polo que se tem mantido como hoje, enfim, com espetáculos. É aí que entra muito a cultura. Sim, sem dúvida. Pronto, de facto. Logo com os espetáculos grandiosos que se fizeram, não é? E são nomes que hoje em dia estão registados e, de facto, quando se olha para trás, para esses espetáculos, e nós temos isso, enfim, gravados, é com alguma pena, enfim, saudosismo que se vê, porque, de facto, eram espetáculos grandiosos, não é?
Os Heróis e o Mar, foi um espetáculo, uma coisa extraordinária, sobre a saga portuguesa dos descobrimentos. O Dalí foi um espetáculo maravilhoso sobre Salvador. O Mozart chegou a ser exportado. Nós fizemos o Mozart em Madrid, no Teatro Calderón, esteve ali durante quase um ano. Foi um grande êxito. O Viva Mozart. E os próprios espanhóis, enfim, têm sempre esta relação um bocado de olhar para os portugueses, enfim, de coisas de cultura vindas portuguesas, eles gostam das deles mais, acham que são sempre as deles. Ficaram maravilhados com o Viva Mozart. De facto, houve uma série de espetáculos que os tempos também mudaram, as receitas também tornaram-se na altura, enfim, houve uma quebra muito grande, não é? A partir de 2008 isto houve uma quebra brutal, não é? Para ter uma pequena ideia, nós já vamos em 2019 e ainda não chegamos aos valores de 2008, não é? Houve uma quebra grande em 2014, tem vindo a crescer lentamente, mas não chega lá. E isso leva a que tivemos que, a partir de dada altura, arranjar aqui outros tipos de soluções mais económicas, mas sem perder a perspectiva do espetáculo e da cultura. Até crescemos em algumas áreas, nomeadamente, por exemplo, neste momento temos já, nós na altura tínhamos um prémio literário, o prémio Fernando da Mora, depois mais tarde veio-se acrescentaram outro, que era o prémio Agostinho Bessa Luís, para revelação. Depois ainda fizemos há 3 anos o prémio Vasco Graça Moura, quando faleceu o presidente do nosso júri de prémios, o Vasco Graça Moura, resolvemos instituir o prémio Vasco Graça Moura para cidadania cultural. E temos prémios de pintura também, enfim. Portanto, ou seja, agora os espetáculos com aquela dimensão à Las Vegas, é que nós chegamos à conclusão que ainda não somos Las Vegas. A feira vai fazendo alguns, de vez em Sim, quando. sem dúvida, vem cá e faz espetáculos maravilhosos, enfim, sempre com o musical, não é? Ele aqui tenta sempre adaptar para não ser aquele espetáculo muito revisto, ele está ali no Coliseu, aqui faz um espetáculo mais musical e de facto já fez aqui bons espetáculos, não é? Neste momento, a partir do ano passado, começamos a experimentar um modelo, vamos alterando isto também é preciso mudar, em que não temos um espetáculo residente, como era antigamente, ou La Féria, mas temos o ano todo com muitos espetáculos quase semanais, de artistas nacionais, como de artistas estrangeiros, enfim, vem cá, utilizam o Salão Preto e Prata e pronto, e digamos de uma forma muito animada, conseguimos animar o Salão Preto e Prata, para além dos eventos comerciais que estamos a fazer, a vender, enfim. É uma sala de espetáculos de facto maravilhosa, consegue fornecer em mesa 800 refeições sentada, não é? O que é um número muito grande, não é? Estar a fazer 800 refeições, a sair quase ao mesmo tempo, não é? Para 800 pessoas, numa sala que não é difícil, mas de facto é uma equipe oleada e com um espetáculo. Chegamos a ter recentemente um torneio de paddle. Sobre isso. Eu estive cá. Esteve cá a ver, né? Pois, isso foi uma experiência, de facto, quando me abordaram sobre aquilo, fiquei muito surpreendido. Enfim, eu não jogo paddle, mas não custou-me um bocado a entender como é que se ia fazer uma arena de paddle cá dentro, mas fez e, de facto, aquilo funcionou. Aquela funcionou muito bem. Pronto, é uma sala muito diversificada e, de facto, é isto que, enfim, que nos leva a manter e a incentivar e a continuar. Vamos ter um espetáculo no passado residente aqui durante 2 meses, foi o Grise, foi um sucesso, com o Diogo Morgado, o Hot Jesus a fazer ali de John Travolta. O espetáculo teve muito sucesso. E este ano estamos a pensar que também no último trimestre, ter outra vez a Yellow Star Company a fazer aqui um espetáculo, ainda não sabemos bem qual é que eles querem fazer, mas também deste género, fazemos um espetáculo residente só durante 2 meses, 3 meses, e o resto do ano com muito movimento. Tudo isto para procurar dar uma conotação cultural. Obviamente. A um espaço que não pode ser visto apenas como de jogo. Exatamente. É basicamente isso, quer dizer, isto não é sem falsas hipocrisias, que de facto o que nós queremos é trazer pessoas cá para dentro. E as pessoas cá dentro depois escolhem, é evidente, livremente, se querem ir para o espetáculo, se querem ir para a galeria de arte, se querem ir para o restaurante, se querem ir ao jogo, é obviamente, viver do jogo. E no jogo nós também nos orgulhamos de distribuir prémios muito grandes, não é?
não sei se têm noção, enfim, as pessoas não têm essa noção de que as slot machines representam cerca de 80% da receita de um casino. O resto, os outros 20%, será os jogos tradicionais, o jogo bancado. Mas uma slot machine tem um retorno para o jogador de cerca de 94% a 95% daquilo que lá entra. Isto é o número que as pessoas não é verdade. Isto aliás, é assegurado pela homologação da própria Inspeção de Jogos, que homologa essas máquinas. Não é exatamente por 100 euros e eu saber que vou receber 96, não é assim. Mas é numa longa série de milhares de jogadas, numa série aleatória, que a máquina vai devolver 94% daquilo que lá entrou. Isso pode ser programado, se é 94, se é 95, enfim, na aquisição da máquina e desde que é autorizado pela Inspeção de Jogos. Mas, de facto, ela devolve muito dinheiro. E é com os tais 6% que fica para a casa que se compõe um resultado que é 80% da receita do casino. Os casinos depois pagam uma taxa sobre isso, ou seja, do montante total apostado, deduzido dos prémios pagos, fica o que nós chamamos o Gross Gaming Revenue, a receita bruta de jogo, que nas máquinas é representada por esses 6% só, portanto, imagine-se os 94% que foi entregue, e é sobre estes Gross Gaming Revenue que incidem os impostos, que de facto na Estrela são 50%. Não é? E são impostos muito elevados, porque por ser elevados em termos internacionais, né? É dos impostos mais elevados. Uma das coisas que porventura o grande público não estará ciente é que, para além desta componente cultural, há toda uma componente social e de intervenção na sociedade dos próprios casinos. Sim, grande. Né? Nós orgulhamos, e eu costumo dizer isso às vezes, enfim, não é com pena, mas é que nós, de facto, cedemos a sala a qualquer entidade de sociedade social, a qualquer associação que tenha um fim de mérito. A sala nós cedemos-la totalmente gratuita, e o gratuito implica com todo o equipamento que lá está, com os técnicos para operar, quer dizer, estamos a falar de um valor grande. Cedemos-la totalmente gratuita e às vezes até contribuímos para essas associações virem cá a fazer espetáculos e angariarem assim fundos para as suas causas, não é? É um bocado aquela ideia de pedem-nos dinheiro, mas nós não damos o peixe, mas ensinamos a pescar. Estamos a sala, vai buscar artistas, arranjos, faça aqui, vende os bilhetes, fica totalmente contente, nós não temos nada de líquido, e isto fazemos muitas vezes e não o anunciamos. É assim, a maneira de nós estarmos, acho eu, mas isso também sempre foi uma ideia muito do Dr. Sanleió. O Dr. Sanleió, mesmo em Macau, ele sempre me dizia, nós, a sociedade e as pessoas dão-nos muito, mas nós temos que devolver também à sociedade, não é? Porque o que vai para os impostos, pois, também é para a sociedade, de alguma forma, não é? Mas aqui, há aqui, de facto, um interesse em fazer isso. É evidente que nunca foi esta forma de estar, enfim, pouco argentária da Estrela Sol, não é? No fundo, poucas pessoas saberão, mas de facto a Estrela Sol, ao longo destes anos, nunca viu grandes dividendos. Os acionistas nunca foram muito remunerados do investimento que cá fizeram, porque o Dr. Sanleió, enfim, pelas suas relações pessoais com Portugal, sempre privilegiou o prestígio para ele próprio, evidente, de o fazer, e o prestígio do casino. Ou seja, o casino queria que eu fosse aqui um marco no turismo nacional, e conseguiu. É evidente que nem toda a gente pode fazer isso, não é? É evidente que as receitas do casino exterior comparada com as receitas dos casinos de Macau, portanto, mas ele preferiu fazer isso. Mas também podia ter decidido de forma diferente. Se fosse um outro empresário, dizer, lá ser isto é um investimento. Esse também é o nosso receio, que esta forma de estar da Estrela Sol ao longo destes anos de concessão, sempre fazendo muito mais, no nosso entendimento, do que aquilo que nos era
obrigatório ou previsto pelo contrato de concessão do jogo. Nós temos muito mais do que aquilo que nos era exigido. E, no entanto, agora aproxima-se a passos largos, não é? À distância À distância de um ano, um concurso internacional europeu, para a concessão do Estoril, e não só do Estoril, também da Figueira. Esta concessão, que é uma concessão conjunta Estoril-Lisboa. Exato, é verdade. O Casino de Lisboa, quando foi inaugurado, foi considerado como uma extensão da zona de jogo do Estoril. E o Casino de Lisboa, nasceu naquele sítio central maravilhoso que é o Parque das Nações, está no centro da cidade, é um casino depurado, digamos. Vai comemorar agora mais um aniversário. É verdade, 13 anos e muito gratificante. É porque começou com pequeno em termos de dimensão não, de mesas. Neste momento começou com 600 máquinas, neste momento tem 1.200, tem o dobro. O Estoril, é evidente, tinha as 1.200, hoje são 1.800, mas sofreu com a queda, com a abertura do Casino de Lisboa. Mas eu vejo isto como uma empresa com duas unidades que se complementam e que não se devem andar em competição, em concorrência desenfreada. São duas vertentes. O Casino de Lisboa é, de facto, um casino importante para chamar clientes, experienciarem o que é o casino, mas depois, quando quiserem ter o seu mais conforto, mais uma experiência mais integrada, mais variada, de animação, de cultura e tal, tem o Estoril. E eu acho que isto é que tem que funcionar. Porque, de facto, se pensarmos que, de uma forma muito, eu diria, Excel, não é? O Casino de Lisboa é evidente que é um queixal, quer dizer, é evidente, está no centro. Eu não preciso de despender em custos os tais grandes espetáculos de animação e tudo isso, porque as pessoas naturalmente entram lá. Aqui não. Aqui eu tenho que arranjar forma de chamar as pessoas cá para dentro, não é? E de motivar. E pronto. E de facto agora com esta quebra de receitas, o Casino de Lisboa também tem uma quebra relativamente ao ano passado, mas não é uma quebra tão grande como a do Estoril, não é? Também há aqui um fator que nos preocupa, é que a partir do dia 1 de dezembro de 2018, ano passado, entrou em funcionamento um novo sistema de controle de branqueamento de capitais. E isso obrigou a que, e por um lado bem, a que todos os casinos nacionais tivessem que ter um controle, tivessem que identificar as pessoas à entrada das áreas de jogo. A Estrusol também fez isso, a partir do dia 1 de dezembro, enfim, com grande rigor mais a partir do dia 1 de janeiro, mas qualquer pessoa que vier ao Casino de Lisboa, pois entra livremente, enfim, hoje em dia os espaços dentro do casino já são de utilização livre, portanto até para menores e até fora daquele horário de funcionamento, mas a seguir, se quer ir para o jogo, tem que se identificar. E isso, de facto, eu julgo que é também um pouco a razão porque as receitas caíram um bocado, as pessoas retraíram-se um bocado, enfim. Eu julgo que isso irá passar com o tempo, porque nos outros casinos na Europa sempre foi assim, nós éramos quase os últimos que não éramos. Portanto, isto, ao princípio, enfim, custa, mas depois as pessoas entram. Há pouco falávamos em 87, de 87 para agora, a tal questão cultural. Pelo meio, eu diria que quase metade deste período foi marcada pela chegada e o crescimento de um fator que há pouco referiu, que é o jogo online. O jogo online aparece, primeiro de uma forma meio difusa, meio estranha, depois procurou legalizar-se o jogo online. Como é que estamos atualmente? O jogo online, de facto, já existe há quase 15 anos, não é? E de facto foi uma pena como é que ele proliferou e graçou durante tanto tempo sem haver uma legislação, não é? No Portugal foi dos últimos países da Europa a legalizar o jogo online. Até há 3 anos atrás era o chamado mercado cinzento. Cinzento porque não está nem autorizado nem é proibido. Mas de facto o jogo online entrou aqui e provocou danos nos casinos, porque de facto tem uma dinâmica nacional. E o Estado às vezes sempre tão preocupado com a proteção dos jogadores e das crianças e dos menores ou dos excluídos, mas no jogo online aquilo funcionava tudo, se costuma dizer uma portuguesa lagarteira. As pessoas jogavam, tinham dinheiro, ninguém se controlava com isso. E não se viu um tostão.
De facto, e bem, há cerca de 4 anos atrás, o Governo legislou bem. A Estrusol foi das primeiras e conseguiu ter a primeira licença de exploração dos jogos fortuna e azar. Foi um processo interessante, muito complicado, porque, por um lado, tínhamos a Inspeção Geral, o Serviço de Apelação e Inspeção dos Jogos também novo naquilo e, portanto, sempre cheio de grandes precauções, era uma situação nova. Nós somos das cobaias do sistema. E, por outro lado, também alguma resistência digamos, dos profissionais dos casinos físicos, chamamos de casinos físicos. E até os próprios acionistas de casinos veem o jogo online de uma forma, enfim, menos benigna. Eu sempre achei que o jogo online era a forma de fazer uma coisa que eu acho que é fundamental para os casinos, que é a renovação dos seus clientes. Não é? E, portanto, agora, para isso, os casinos também têm que se modernizar mais. Mas, de facto, se modernizarem, as pessoas que jogam no online podem vir jogar a um casino, porque eu acho que elas terão essa tendência aspiracional de vir a um sítio onde não têm que estar agarrados lá a um tablet ou um iPhone, não é? Um telefone. E veio aqui. E, portanto, esta conversão das pessoas que estão online para virem ao casino e vice-versa, eu acho que é bom. Agora, os casinos também devia ser permitido, por exemplo, terem salas onde pudessem jogar pessoas online, e quando dizemos online são com grandes ecrãs nas apostas esportivas, para tornar uma animação. E isso não é permitido ainda pela lei. Outra das vertentes do jogo online que não é permitido é o chamado live dealing, que é o jogo ao vivo, que é uma coisa que as pessoas nos jogos online gostam muito, nos casinos, que é entrar e tem um estúdio onde estão a ver um pagador, um croupier, a movimentar cartas, do que for, blackjack, o que é, de uma roleta, e as pessoas estão a apostar lá ao vivo. Até podem interagir por chat e tal. É uma questão que a lei não proíbe, esta nova lei não proíbe, mas o Serviço de Apelação e Inspeção dos Jogos interpreta que não pode. Bom, por razões que ainda não entendemos, mas interpreta. E isso, portanto, poderia ser também uma forma de aumentar até a animação dentro do casino, porque poderia haver estúdios aqui dentro, onde as pessoas podiam ver, e era uma coisa interessante porque, aliado a esta relação de jogo online, live dealing, e também à possibilidade que só os casinos físicos é que podem ter material de jogo, poderia-se criar aqui uma pequena indústria nos casinos físicos que fizessem jogo online ao vivo, live dealing, que poderia funcionar até para exportar para fora, porque hoje em dia, hoje em dia basta ter atrás aqueles painéis verdes e pode-se customizar aquilo, né? Hoje aparece Lisboa, aparece os Estados Unidos e aquilo é exportado. Poderia ser uma forma de criar postos de trabalho e exportar isto de um ambiente seguro, porque, como sabe, qualquer pessoa que atua num casino tem que ser um profissional qualificado com uma carteira profissional de jogo. E há pouco o Sr. Engenheiro disse que o Governo legislou bem em relação ao jogo online, mas a verdade é que o jogo online continua a ser possível hoje em dia facilmente, através do computador lá de casa, entrar num jogo online, por vezes, se calhar, não tão legal quanto isso. Bom, esse é um problema. Esse é um problema, e bem, não é? O jogo online, eu acho que legislou bem porque foi, enfim, teve que o fazer, e legislou bem em termos de taxação para o caso dos casinos físicos, os jogos de fortuna e azar, né, os jogos de casino, agora, que está dentro das práticas internacionais. Agora, na questão das apostas esportivas, eu acho que meteu ali uma grande argolada, porque não foi buscar a maioria das práticas internacionais e foi taxar o turnover. O turnover é o montante total apostado. Ou seja, enquanto nos casinos, digamos, de jogos de casino, do montante total apostado, o que fica para a casa, esse sofre o imposto, que nos casinos online é de 15% a 30%, nos casinos físicos é 50%, ali é de 15% a 30%. No caso das apostas esportivas, foi buscar um modelo que existe em França e num outro país e que não funciona, que é do montante total apostado, antes de pagar prémios, vai taxar logo, e taxa de 8% a 16%. Ora bem, se considerarmos por momentos que o que fica do montante total apostado, depois de pagos os prémios das apostas esportivas, representa, aleatoriamente, 6%, 7%, 8%, é fácil perceber
Se eu tenho que pagar 8 a 16%, eu não fico com margem para pagar prémios. E o que é que eu tenho que fazer? Tenho que baixar as odds. Baixando as odds, portanto, o prémio que é pago à pessoa, estou não competitivo com os sites ilegais. E qualquer jogador diz, mas os outros não oferecem muito mais, né? Se eu apostar ali no Benfica, não sei o quê, eu ganho logo 1-3, e claro. Daí que, nestes 3 anos em que já estamos a funcionar, vai agora ser em maio, fazemos 3 anos, em junho, ainda só há 8 operadores, ou 9 operadores, em Portugal. Porquê? Porque as pessoas, os operadores não apostam cá, não querem, porque de facto a aposta desportiva, que é muito interessante, representa quase 50% das apostas online, não é nada interessante. É até, olha, para ter uma pequena ideia, nesta comparação da receita bruta de jogo, ou seja, montante total apostado menos os prémios, o que fica para a casa, se eu fizer esta conversão, as apostas esportivas, que são 8 a 16 sobre o montante total, eu chego a pagar 75% de imposto. Portanto, não é viável. E o Governo está atento a isso, porque esteve para ser no último ano em que estava a falar o Orçamento de Estado, chegaram notícias a público de que o Governo ia pôr uma chamada flat rate, uma taxa igual, que aliás é como funciona em uma parte dos países europeus, uma taxa igual para todos os jogos, sejam de casinos, sejam de apostas esportivas, de 25%. Pronto, era uma forma que de facto punha por igual a base da taxação, acabava com esta coisa dos escalões, porque os escalões há questões até da própria Unidade Europeia que acha que isto vai contra a perspectiva da livre taxação, quer dizer, não está a proteger quem tem menos volume do que os outros e, portanto, estaria certo. Não avançou, achamos que constitui-se agora um grupo de trabalho que está a analisar isso, ou esteve e já concluiu, ou pelo menos acabou os seus trabalhos, não sei se concluiu alguma coisa, mas o que é certo é que ainda não apareceu nada. Também não me parece que vai aparecer nada nos próximos meses antes das eleições, mas era para aí que se apontaria. É a prática internacional, é isto, são os 25%, em Espanha são 20%, por exemplo, são 20%. Mas curiosamente, por exemplo, ao nível das apostas esportivas, e aqui entramos numa outra questão, têm como concorrente, se quisermos assim, uma entidade que está forte nas apostas esportivas e que o casino é o mal da fita, porque tem o jogo. Exatamente. O senhor é provocador. Eu estou a falar da Santa Casa da Misericórdia. O casino é o mal da fita, porque tem o jogo. A Santa Casa é visto como uma entidade santa. Santa, pois é. Enfim, bom, claro. De facto é assim, não é? Os números são de facto assustadores, não é? Em 2015, os casinos todos em Portugal são 11 casinos, agora já são 12, tem uns Açores, não é? Na altura 11 casinos faziam, a receita bruta de jogo eram 280 milhões de euros, os 11 casinos. É sobre estes 280 milhões de euros, portanto a parte que liga para os casinos, que incidiam em imposto. Mas só para ter uma pequena ideia, a raspadinha, só a raspadinha, nesse ano, em 2014, fez 580, mais que os casinos todos. E no ano seguinte, que foi 2015, fez 1,2 bilhão, e tem vindo a crescer, não é? E só a raspadinha, não estou a juntar, não é? É evidente que a raspadinha até é um jogo que, teoricamente, até é um jogo de casino, chamado jogo Fortuna e Azar, porque o que distingue um jogo social, como é uma lotaria, como é o Totoloto, o Euromilhões, e o que distingue é a simultaneidade entre a aposta e o resultado. Não é? Se existe alguma simultaneidade no momento em que se aposta e que se tem o resultado, no caso do slot machine, uma roleta, não é? Isto é um jogo de fortuna e azar. A raspadinha é isto. Comprou, raspou, apostou, ganhou. Ou não ganhou. Isto é um jogo de casino. Na altura, foi parar à Santa Casa da Misericórdia, levou-lhe a etiqueta de jogo social. Eu não vou ser dramático, dizer que é a morte dos casinos, mas que mandou uma pancada nos casinos que ainda não nos refizemos, nem nos vamos refazer tão cedo, porque o jogo da raspadinha está à porta, está na porta da rua das pessoas. As pessoas saem de casa, compram um maço de tabaco, ou compram um jornal. À porta das escolas. Porta das escolas, exatamente. E pedem o troco em raspadinhas. E estão ali a raspar até voltarem para casa e já nem vêm ao casino. De facto, é terrível. Pronto,
No entanto, a Santa Casa, enfim, e fará o seu... É uma instituição, pronto, solidária e com certeza aplicará bem, escrutinadamente bem, os meios e as receitas que tem, com certeza, mas é um volume muito grande. Depois também não pagam os impostos, nós pagamos, não é? Nós pagamos 50%, eles não pagam nada, 4,5%, julgo eu, de imposto de selo. Depois nós temos aqui, e bem também, diariamente, eu estou quase todas as horas do dia, inspectores de jogos, controlam qualquer movimento que façamos, de máquinas, e bem, dá-nos muita garantia e muito à vontade. Essa casa não. Bom, e isso, embora eu ache e concorde em ter cá a inspeção, porque nos ajuda, digamos, em ter aqui uma forma de estar correta e escrutinada, mas por outro lado às vezes também são um bocado complicados, não é? Eu não posso mudar uma máquina daqui para ali sem pedir uma autorização, eu não posso fazer uma série de coisas porque estou limitado, não é? A Santa Casa não tem desses problemas, não é? Enfim, e de facto é isso, quer dizer, aquelas raspadinhas aparecem em todo lado, enfim, nem me quero pronunciar muito bem, que eu começo a ficar logo com um bocado de... de facto, sinto que é ali que na altura deixou, as casinos deixaram escapar aquilo para a Santa Casa, enfim, como jogo social, e isso veio-se a revelar como sendo, se não a morte, pelo menos uma lepra terrível, não é? Cristiano, há pouco referiu aí uma outra questão que também mudou recentemente, que é a capacidade dos mais jovens poderem ter acesso aos espaços do casino. Essa situação já está devidamente legislada, já está devidamente... Já está legislada a partir do momento em que as áreas de jogo estão delimitadas, como estão, que têm, para entrar é preciso identificar, o resto dos espaços é livre. É livre segundo regras. É livre até às 10 da noite e a partir das 10 da noite tem que os menores até aos 16 anos têm que estar acompanhados pelos pais. E os 16 podem estar até aos 18, né? Os 18 já podem passar a jogo, mas durante a tarde podem vir, estejam acompanhados com os pais. Quer dizer, isto é uma forma também de abrir a realidade do casino às famílias? Eu tinha esta esperança de que fosse, digamos, nós ainda estamos um bocado a tatear este espaço, né? Isto começou agora em janeiro. Lisboa até nem está totalmente implementado, porque ainda faltam lá uns vidros que é para separar, não sei o quê, umas máquinas de controle, portanto, está lá com umas plantas, não está, digamos, o layout não está estabilizado, e estamos um bocado também a tatear, a ver como é que podemos proporcionar isso. Evidente, não impedimos a entrada dos menores, temos que ver se vem com os pais, porque o que não queremos também é pais que tragam os menores e depois querem jogar e deixam os menores, quer dizer, isso não pode ser, não é? Isso não pode ser. Agora, aquela situação de haver aqui restaurantes cá dentro, em que de facto tinham problemas de rentabilidade porque não podiam ter menores e não podiam dar almoços, porque só abria às 3, isso ainda não mudamos. Os menores já podem vir. O abrir e o almoço ainda não fizemos isso, não é? Mas vamos fazê-lo, vamos andando lentamente. Acho que estas coisas têm que ser entranhadas, digamos, naturalmente pela sociedade e verem um casino como um espaço, como um centro comercial, onde há uma zona que tem jogos, mas que nos outros espaços até podem ter outras coisas, e eu gostaria de ter outras coisas, não é? Sei lá, porque é que não é ter aqui essas lojas dos telefones e trazem pessoas e trazem gente, para tornar isto animado, não é? As pessoas já encaram sempre o casino como aquela coisa complicada. Sei lá, ainda devem pensar que tem que se trazer gravata, que é caro, não é? Quando o nosso lounge, e o amigo conhece, o lounge ali à entrada, aquele bar, é um bar desagradabilíssimo, não é? Com música ao vivo, todas as quartas-feiras tem fado, é uma coisa que pouca gente sabe. As pessoas queixam-se às vezes que não podem, não têm sido para irem, tem pessoas, enfim, a partir dos 40 anos, sei lá, a gente mais jovem, os caras tipo às discotecas, né? Mas as pessoas, enfim, um pouco mais velhas, não têm sido para ir, porque não é barulhento. Ali podem ir, estão ali sentados a ouvir um bocado de fado,
não há consumo mínimo, pá, bebem o que quiserem e tal. À quinta-feira tem lá uma banda qualquer, enfim, às vezes um pouco mais barulhenta do que aquilo que seria bom. Sexta-feira tem outra banda, ou sábado tem um DJ, quer dizer, e é de entrada livre, não tem nada. Agora vamos começar em junho os concertos de verão, que são aqueles às quintas-feiras, com grandes bandas, traz aí 4.000, 5.000 pessoas, 6.000 pessoas, sei lá. Pronto, para encher, para ter as pessoas isto, porque é de facto um dos problemas que temos, não é? O casino é grande e gostamos de ter isto com muita gente. Se não tiver gente, isto é triste. E a autarquia agradece, porque, entretanto, à falta do casino, os lugares de estacionamento estão sempre cheios, não é? E para estacionar é um castigo. É verdade. Eu ainda estou para fazer um estudo para saber se ainda é dos únicos sítios onde eu tenho, onde tenho que pagar parque até às 2 da manhã. Pá. É uma coisa, pá. De facto, pronto, isto de facto, eu conheço muito bem aqui o Dr. Carlos Carreiras e dá-me muitíssimo bem, mas eu estou sempre a meter-me com ele com isto. Disse, pá, você, pá. E até temos um parque de estacionamento em frente, não? E o parque de estacionamento pertence ao casino, mas eu já disse uma vez, já me disse, qualquer dia pôr aqui livre, né, de entrada livre, só para chatear, né? mas pronto, porque de facto é impossível, quer dizer, quem vem jogar, e às vezes até vem, pronto, e está disposto a gastar muito mais dinheiro, mas detesta gastar um euro ali. Sim, senhor. Em jeito de conclusão, para onde é que caminha o Casino Estoril e a Estoril Sol? Eu acho que caminha caminha sempre para obter a nova concessão. Essa, para mim, é um fator que é incontornável. E este é o sol, claro. O casino, eu vejo os casinos como centros multidisciplinares de divertimento. E quando digo que isto, para além deste ter o jogo, poderia ter muito mais, eu vejo isto com a possibilidade de ter, por exemplo, salas de jogo mais simples, chamadas arcades, com jogos que não sejam monetizados para pagar, para gente jovem. Vejo isto com sports bar, para as pessoas poderem vir aqui. Vejo isto com rooftops que pode ter virados, enfim, para o mar, com animação. Vejo com a possibilidade de haver agora jogos que começam a aparecer que já atraem gente mais, enfim, que é capaz. A slot machine é uma coisa um bocado. Agora, já há slot machines que têm aliado ao seu algoritmo aleatório um algoritmo de perícia. Ou seja, a pessoa pode estar a jogar uma slot machine, mas tem alguma perícia envolvida naquilo. Não é? Já não é só aleatório. E isto acho que pode ser interessante às pessoas porque sentem que têm ali o resultado. Eu acho que o casino pode ser isto tudo, não é? Com maior dimensão, com áreas de restauração maiores, se calhar a área do jogo até se pode concentrar mais neste piso e a parte de cima ficar mais virada para aumentar a galeria de arte, com uma poker room, com zonas de restauração, de lojas viradas para o exterior. Eu acho que os casinos, aquela ideia antiga de que os casinos são virados para dentro e que secam tudo à volta, eu acho que isso tem que ser mudado. Para mim, eu começo a virar os casinos, não é a área de jogo, os casinos, as suas áreas de espetáculos, de restauração, de lojas comerciais viradas para o exterior, para chamar a gente, não é? E para tornar isto um polo. O jardim também é movimentado, sei lá, eu há pouco falei do hotel, eu acho que isto podia ser um centro muito interessante. Repare que eu estou sempre a falar muito do casino de Estoril. O Casino de Lisboa, lá está, e está bem, e deve ser dimensionado, mas ele já nasceu depurado destas coisas, não é? Aquilo é um casino eficiente, não é? Espetáculo. Aquele plano rotativo, está tudo concessionado, é espetáculo. Aqui é que eu tenho o problema de dinamizar as áreas, e portanto tenho que trazer gente. E, portanto, a única forma é criar isto um polo, que as pessoas venham cá. Abrir o espaço, por exemplo, para os e-sports. Ora bem, pois, a cidade de interdição, pois. Os esportes, pois, porque não fazer aqui, já tivemos só cá uma vez o Girl Gamer Esports Festival, que foi um sucesso, mas que de facto hoje em dia, quando se vê aquelas milhares de jovens não é, em arenas construídas de propósito a jogar joguinhos de computador que vão, mas que já se pensa que vão ser uma modalidade olímpica, que eu confesso que me faz um bocado de confusão, mas é assim, de facto o casino podia ser milhares a jogar naquela arena e milhões em casa a assistir, não era? E se calhar a jogarem. E pior, se calhar a apostarem. E pior ainda, descontroladamente, porque nada está previsto, mas
Deveria estar na nossa legislação essa possibilidade, porque a Inglaterra já começa a ter a possibilidade de ter legislação para jogar esportes e virtuals Ou seja, o futuro é um mundo por explorar. é um mundo. Então, claro, é evidente, desde que seja saudavelmente, não é? Desde que seja saudavelmente. Engenheiro, bem-aja pelo seu tempo. Muitíssimo obrigado. Muitíssimo obrigado.